de hoje vai ser um review completamente diferente, num ambiente totalmente diferente, mas algo incrível. Eu estou muito empolgado mesmo para apresentar este review e, claro, muito empolgado também porque eu vou mostrar para você o teste de fogo deste inversor que está aqui. Sim, isso daqui é um inversor híbrido off-grid trifásico. Achava que não existia inversor trifásico off-grid? Existe, inclusive de até 120 kVA. E você consegue esse tipo de inversor com a distribuidora Serrana Solar, grande parceira aqui do nosso canal, e que por sinal nós estamos aqui em Caxias do Sul, na sede da distribuidora Serrana Solar, trazendo este conteúdo super bacana para você. E a partir de agora você vai ver em detalhes aqui esse inversor, vai conhecer os detalhes, características, e a gente só não vai conseguir mostrar para você o que a gente costuma mostrar no osciloscópio, que é forma de onda, mas você vai ver consumo em vazio. Eu vou te explicar aqui o motivo, tá? Eu não vou conseguir mostrar isso para você, porque para trazer toda a minha instrumentação lá de São Paulo para cá, ficaria muito, mas muito complicado mesmo. Mas para compensar isso, eu já faço um convite para você a visitar a distribuidora Serrana Solar, o stand deles na Intersolar aqui desse ano, dia 29/8/2023. Vamos marcar presença lá o dia inteiro e vamos fazer teste de fogo ao vivo para você acompanhar lá, tá bom? Agora vamos explicar para você detalhes aqui deste inversor, tá? Ele é um inversor trifásico de 10 kVA, aonde você consegue ligar vários tipos de carga, mas não é somente cargas trifásicas. Se você tem uma carga 220, você também pode ligar entre o neutro e uma fase desse inversor. Isso vai ser super bacana, tá? Porque você consegue alimentar outros tipos de carga que não seja trifásico 380, porque esse inversor é trifásico 380, o que quer dizer que entre fases a gente tem 380 volts e entre neutro e fase nós temos 220 volts. Vai atender super bem aí qualquer tipo de equipamento que demande potências elevadas trifásicas, tá bom? Sem você precisar ligar vários inversores off-grid híbrido em série no famoso split phase para você conseguir o trifásico. Você tem tudo isso em um único equipamento, tá bom? Curiosidade para você, o peso desse inversor, deixa eu achar aqui e falar para você essa curiosidade, tá? 230 quilos esse inversor pesa, tá bom? Só para você ter uma noção aí. Talvez você deve estar perguntando por que a gente não fez esse review e teste, vamos fazer o teste lá no laboratório, porque a logística para levar isso lá para o laboratório seria complicado. Eu não conseguiria nem sequer subir a escada do laboratório para colocar ele lá dentro, tá bom? Agora eu vou mostrar aqui para você detalhes aqui da parte da frente desse inversor e mais no decorrer do vídeo a gente vai te falar características principais dele, tá bom? Um adendo junto do coisa dos 200 quilos é que ele tem rodinha, né? Ah, boa, Lucas, na verdade ele pesa tudo isso, mas fica fácil para a gente movimentar, porque ele conta com rodinhas, já vem essas rodinhas aqui nele, tá? Os rodízios, rodinhas, já no próprio equipamento, que facilita a movimentação, tá bom? E aí você colocou ele no local que precisa, você vai ter que descer essas abas aqui para baixo, para você fazer a fixação no solo, caso você queira, ou esses parafusos aqui, para de fato travar total ele, para que, lógico, ele não fique se movimentando e você não corra nenhum risco aí de acidentes com o inversor, tá bom? Muito bem lembrado, Lucas. Valeu, brigadão, hein? Bom, vamos começar aqui pela parte da frente do inversor. Um painel super legal, tá? E você vai ver esse painel em funcionamento daqui a pouquinho, tá? Então esse painel conta com um display touchscreen, onde a gente pode tocar aqui em determinadas partes da tela e levar para determinadas áreas de configuração ou monitoramento em tempo real aqui nessa tela, tá bom? A gente vai demonstrar para você daqui a pouquinho quando nós formos mostrar o consumo em vazio dele, tá? E aí tem aqui o logotipo da distribuidora Serrana Solar, tá bom? Temos aqui um LED de status, temos um LED de bypass, temos um LED de PV, um LED de recover, temos aqui o LED de inversor e um LED de funcionamento da bateria, tá? Esses LEDs aqui, eles têm cores verde e vermelha, dependendo do status ou o que aconteceu, ele vai estar com uma cor diferente, e tudo isso você encontra no manual.
Temos aqui teclas de navegação, tecla ESC para a gente voltar para a tela anterior, tá? A tela principal. Teclas de navegação com seta para cima para baixo e uma tecla de Enter para a gente validar, tá bom? Mas fica muito mais fácil trabalhar aqui no touchscreen da tela dele. E temos aqui alguns botões para acionamento de funções aqui de maneira mais rápida, como por exemplo ligar e desligar o inversor. Tá? Então, ligar o inversor eu vou pressionar essa tecla aqui, para desligar o inversor eu pressiono essa tecla. Todo tipo de falha que acontece no inversor, ele vai registrar aqui. E ele consegue registrar incríveis 10.000 falhas, exatamente. Ou seja, é falha pra caramba. É claro, né? Eu não vou instalar um inversor desse para ficar falhando, né? Mas caso tiver algum tipo de falha, você técnico, você integrador, vai saber de fato que tipo de falha que aconteceu para passar para o pessoal da engenharia da distribuidora Serrana Solar, do suporte, para eles conseguirem te orientar. Isso é bacana demais. E aí você consegue também limpar essas falhas aqui com esse botão, tá? Fault Clear. Dependendo da proteção que atuar no inversor, ele só vai voltar a funcionar quando você pressionar o Fault Clear também, tá bom? E nós temos aqui esse Silence On-Off. Quando ocorrer algum tipo de falha, ele vai ficar acionando aqui um bipzinho aqui, que às vezes acaba sendo um pouquinho chato. Então você pode ser que queira desabilitar. Mas é claro, se você desabilitar isso daqui, não vem aqui só simplesmente aperta e desabilita. Tenta entender qual foi a falha que aconteceu para você não correr o risco de danificar o seu equipamento ou as suas cargas, tá bom? Aqui na frente ele conta com uma parte aqui perfurada enorme para que a gente consiga pegar o ar frio do lado de fora e passar para o lado de dentro do inversor. Ele conta com refrigeração forçada com ventoinhas, né? Então a gente vai ver ventoinhas na parte de trás, o nome certo não é ventoinhas, né? É ventoinhas, né? Eu falava cooler, mas o pessoal falou que estava errado, então é ventoinhas, ventiladores, né? Então ele conta aqui com algumas ventoinhas na parte traseira, conta com essa na parte da frente aqui, porque nessa parte aqui, vê se consegue mostrar aqui por cima, Lucas, pessoal, vê, acho que não vai dar para mostrar muito bem, né? Mas ele tem um transformador aqui, pessoal, isolador. Ele vai isolar a rede elétrica da parte de retificação. Isso é muito bacana mesmo, tá? Porque você vai resolver bastante problemas aí, talvez de interferência de uma rede elétrica, caso você precise utilizar ele em um ambiente que tem rede elétrica, para utilizar a rede para ajudar a carregar o seu banco de baterias junto com a placa fotovoltaica. Isso é top. E essa ventoinha que está aqui ajuda a refrigerar este ventilador, tá? O MPPT dele fica exatamente aqui, ó. A gente tem aqui tipo o estilo de uma gaveta, né? Parecido com fontes de servidores e tal, para que a gente encaixe o MPPT, tá bom? Ele conta com um único MPPT, tá? Esse modelo em específico. Modelos de maiores potências, como eu vou falar para você, as potências que tem contam com mais MPPTs, tá? Geralmente os maiores vai ter um MPPT reserva também, beleza? E mais aletas aqui na parte da frente para ajudar na refrigeração. E muito importante, ele tem aqui também nessa parte da frente uma espuma aqui, na verdade não é espuma, mas é um filtro, na verdade. O nome correto é um filtro, tá? Que vai ajudar a evitar entrar poeira para dentro do inversor, tá bom? Isso é muito legal mesmo, porque uma vez que ele vai puxar o ar frio de fora e passar por dentro do inversor, se não tiver esse tipo de proteção, vai juntar muita poeira e isso acaba talvez sendo um problema. Então isso aqui é muito show de bola, vai ajudar pra caramba, tá? Agora a gente vai ver aqui na parte traseira desse inversor todas as conexões que a gente tem muita coisa bacana. Os coolers aqui, como falei para você, as ventoinhas, né, da parte de cima para a parte de placas de circuito que fica alojado nessa parte aqui de cima, tá? E essas outras ventoinhas para a parte do transformador que fica alojado na parte de baixo também. Ele tem aqui várias conexões aqui para gente, aonde a gente tem uma conexão de sensor de temperatura para bateria, conexão RS232, RS485, tem aqui várias saídas a relés, tá? Para cada tipo de falha que acontecer, por exemplo, falha de fan, de ventoinha no caso, de cooler, ele vai acionar um relé, você pode acionar algum tipo de alarme, alguma coisa do tipo. Alarmes de sistema também conta com um relé de contato seco.
gerador on-off, você também tem um relé de contato seco para você conseguir ligar e desligar um gerador caso precisar. Tem aqui um contato seco para bateria baixa, para overload, para falha de bypass, para falha de AC, para falhas de sistema. Olha, tem muita coisa aqui que vai te ajudar a fazer uma instalação super bacana, super segura e de alta confiabilidade, principalmente em locais remotos. Eu fiquei sabendo que existe aí alguns inversores desse instalado em ilhas completamente remotas que não têm energia da concessionária. E aí lá é muito importante você contar aqui com toda essa parte de alarmes, tá? Com relés, que você possa criar mais alarmes ainda para te ajudar a entender o que está acontecendo com o seu inversor. Já visto que num local totalmente remoto você jamais pode ficar sem energia, né? Então isso é muito bacana, tá? A gente tem aqui também alguns disjuntores, tá? Separados aqui. Temos o disjuntor da parte de retificação, tá? Temos o disjuntor de bypass, disjuntor de saída do inversor. Temos um disjuntor de bypass manual. Sabe por quê? Dependendo do problema que acontecer, eu posso ligar o bypass manual nesse inversor e lá na configuração dele dizer para ele que eu vou entrar no modo serviço para fazer alguma manutenção. Eu não preciso desligar nada das minhas cargas, no entanto ele vai desenergizar todo o inversor e você pode fazer alguma manutenção com o bypass aqui das suas cargas, ou seja, local crítico que não pode ficar sem energia em momento algum, você consegue utilizar esse bypass aqui manual. Ele vem aqui com uma plaqueta aqui com parafusos, porque não é a qualquer momento, de qualquer forma, que você vai acionar esse bypass, tá bom? Nós temos aqui também o disjuntor de PV, tá? Onde a gente vai ligar o disjuntor de placa fotovoltaica, então você não vai precisar se preocupar com disjuntores, mas não dispensa o uso de string box, tá? Você precisa ter string box aí muito bem dimensionada, tudo certinho, com chave seccionadora também, tá bom? E ele conta aqui com o DC Start, o que você vai conseguir fazer com que o inversor entre em funcionamento mesmo na ausência da rede elétrica da concessionária. Isso é através de um disjuntor aqui, tá bom? Muito bacana mesmo. E na parte de baixo aqui, nós temos toda a parte de conexão com a rede elétrica, o input da rede elétrica. Temos aqui a parte de bypass, temos a parte de output, a entrada das baterias, que inclusive já está conectado, porque nós já vamos ligar já para você ver o painel dele em funcionamento, o display como que é bacana e o consumo em vazio. A gente tem aqui também a entrada de PV, tá bom? PV1 e PV2, no entanto, ele só tem um único MPPT. Agora vamos aqui para a gente falar um pouco mais de características aqui para você deste inversor. Bom, esse modelo que está aqui com a gente é um inversor de 10 kVA, tá? 10 kVA, presta bastante atenção no que eu estou te falando. Às vezes você pode confundir e achar que é 10 mil watts. Também pode ser 10 mil watts, mas vai depender muito das cargas que você vai ligar aqui no inversor. Então, se forem cargas puramente resistivas, seria 10 mil watts. Cargas capacitivas ou indutivas, reativas, pode ser que mude um pouquinho essa relação, tá bom? Então é sempre muito importante levar isso em consideração quando a gente fala de potências muito altas também, para você fazer um bom dimensionamento de maneira adequada. A distribuidora Serrana Solar tem no seu portfólio de produtos desses inversores trifásicos de 10 kVA até 120 kVA. Olha só, tem o modelo de 20 kVA, tem o modelo de 30 kVA, tem o de 40, tem o de 60, tem o de 80, o de 100 e o de 120 kVA. Eu tenho certeza que algum desses modelos vai atender você aí. Agora, você sabia que existia inversores off-grid híbrido trifásicos de até 120 kVA? Caso você não sabia, deixa aqui embaixo no campo de comentários. Se sabia, comenta pra gente também, beleza? E se precisar de um inversor como esse, vai ficar links na descrição para você entrar em contato com a equipe comercial da distribuidora Serrana Solar, tá bom? A corrente máxima de trabalho desse inversor aqui é de 15 amperes, tá? Nós temos aqui um fator de potência na parte de saída dele de 0,9. Então assim, olha, é um fator de potência muito bacana para um inversor de baixa frequência. Não é um inversor de alta frequência, tá? Ele é um inversor de baixa frequência que conta com um transformador de ferro-silício. E olha, é um fator de potência super bacana, tá? Para uma máquina como essa, desse porte aqui, com certeza é muito legal isso daí. O que quer dizer isso? Poxa, quer dizer que a gente tem uma eficiência muito boa do equipamento, tá bom?
Claro que eu vou passar para você aqui a parte de eficiência daqui a pouco, tá? Olha só, a tensão de entrada da parte de rede elétrica, da parte CA dele, é de 380 volts. Como eu passei para você, é um trifásico 380 volts. Poxa, mas e se eu tiver uma rede trifásica 220 volts, eu não posso utilizar? Pode, só que você vai precisar utilizar um transformador. Pode ser um transformador isolador ou um autotransformador devidamente dimensionado para a potência que você precisar, beleza? Tensão de baterias, 360 volts. Exatamente. Não é 12 volts, não é 48. Na verdade, nem teria como. Aliás, até tem, né? Mas já imaginou a bitola do cabo que você teria que usar no banco de baterias? Meu, é surreal, não dá nem para imaginar, né? Então são 360 volts, o que quer dizer que você vai ligar 30 baterias de 12 volts em série para a gente chegar nesses 360 volts, tá bom? Isso, essas baterias que estão aqui ao fundo, exatamente, tá? Ou então você pode também utilizar baterias OPZS, OPZV em módulos de 2 volts, aí você vai precisar de 180 baterias como essa para você conseguir chegar nesta tensão. Ele também aceita esse tipo de bateria, tá? Ele aceita também trabalhar com baterias de lítio, tá bom? Mas aí são baterias high voltage, tá? Que é bem difícil da gente encontrar essas baterias no Brasil, mas caso você tenha necessidade, é muito importante você entrar em contato com o pessoal para ver também a viabilidade de conseguir esse tipo de bateria, tá? Mas olha, vai por mim, vai funcionar muito bem mesmo com as baterias chumbo ácido, tá bom? Tenho certeza que você vai gostar demais de ter um equipamento como esse aí na sua aplicação quando você tiver uma necessidade como essa, tá? E com bateria chumbo ácido que vai atender muito bem, ok? Operação, o modo de operação dele, a gente pode trabalhar tanto com AC quanto placa fotovoltaica, complementando o que você precisa. Então a gente vai ter aí placa fotovoltaica, vai ter rede elétrica, tudo junto. E se faltar energia de placa fotovoltaica, como hoje aqui em Caxias do Sul, está muito ruim o tempo, uma neblina que eu nunca vi igual, sinceramente, tá? Vai pegar a rede elétrica para complementar aquilo que falta de placa fotovoltaica. E se você estiver num local completamente remoto, aí você já tem que usar as placas fotovoltaicas, mas é completamente possível também utilizar aí um gerador simulando uma rede elétrica na entrada CA desse inversor. É possível também, tá? Você consegue somar os dois aí ao mesmo tempo, tá bom? Vamos ver aqui mais informações importantes para você, olha. Tensão máxima VOC que ele suporta, 750 volts, tá? Então você não vai poder ligar mais do que 750 volts nele. Eu sempre recomendo um pouco abaixo, porque senão você corre um grande risco de danificar aí o teu inversor, o MPPT do inversor. Isso vale para qualquer tipo de inversor, tá? De qualquer porte, qualquer tamanho e potência, tá? A operação, a range de operação, né, de ótima operação desse inversor é entre 450 e 550 volts, tá? Deixa eu pegar aqui o catálogo da distribuidora Serrana Solar para te falar o que eles recomendam de placa fotovoltaica, tá? A gente pode trabalhar aí com uma média de 12 a 14 placa fotovoltaica da Tissan de 560 watt pico, tá bom? Vai funcionar muito bem, você vai estar dentro de uma faixa super bacana, super tolerável de funcionamento aí, ok? Vamos ver o que mais que a gente tem que passar aqui para você de importante aqui, porque olha, é uma ficha técnica gigantesca, eu tô até cansado aqui, viu, sinceramente. Mas vamos ver aqui, falamos aqui da parte de placa fotovoltaica, tensão de baterias, vamos ver aqui a parte de AC também a gente falou. Importante passar para você que ele é um trifásico, fase, neutro e terra, beleza? Então é muito importante levar isso em consideração também na hora de fazer a instalação e também, claro, ver os equipamentos que você tem, o tipo de trifásico que é, para ver se realmente vai se adequar ao funcionamento com esse equipamento aqui, tá bom? Vamos ver aqui, o tipo de conexão padrão é com borneira, como você viu lá atrás, tá? A variação de tensão que ele suporta na parte de entrada AC, de 304 a 425 volts VAC, tá bom? Então dentro dessa range ele vai trabalhar beleza aí. Frequência de operação 50 ou 60 Hz, tá? E tem detecção automática. Plugou na rede elétrica, ele vai detectar a frequência e já vai se configurar automaticamente. Isso é muito legal, tá?
Aí a corrente do carregador CA dele, pro de 10 kVA, é de 12 amperes. Então, quando a gente montar o nosso banco de baterias, tem que se atentar muito a isso, tá? Porque você pode utilizar ele única e exclusivamente como um no-break. Então, você vai colocar na rede elétrica, colocar um banco de baterias, não precisa nem da placa fotovoltaica. E aí, caso faltar rede elétrica, ele atua a sua função no break, você tem um no break super top aí, tá bom? Só que você tem que levar em consideração essa capacidade de recarga do banco de baterias para fazer um bom dimensionamento aí e não ter problemas, beleza? A eficiência aqui do inversor, lembra que eu disse que eu ia te falar eficiência? Maior ou igual a 96%. Cara, sinceramente, é um equipamento muito legal, muito robusto. Aliás, minto, a eficiência do carregador, gente, desculpa. A eficiência do carregador maior ou igual a 96%, tá? Então, quando você vai usar na rede elétrica, o que isso quer dizer? Quer dizer que você tem um carregador de alta eficiência e você vai ter menos perda, você vai aproveitar muito mais energia. Agora, a eficiência do inversor é maior ou igual a 90%. Inversor de baixa frequência como esses aqui, transformador de ferro-silício, é muito complicado a gente conseguir boas eficiências. Geralmente gira em torno de 80%, 85%, 82%. Esse aqui chega a incríveis 90% de eficiência, tá? E quanto maior as potências, maior é a eficiência. Olha só, o de 20 kW, 91% de eficiência. De 30 e 40 kW, 92% de eficiência. E o de 60 e 120 kW, 93% de eficiência. Isso é muito bacana mesmo. E por que a gente consegue também uma eficiência tão grande? Devido à tensão do banco de baterias. A gente está trabalhando com uma tensão bem alta e muito próximo da tensão nominal de funcionamento do equipamento, que é 380 volts. Banco de baterias trabalha numa faixa de 360 com tensão nominal de 12, para essas baterias que estão aqui. Então é muito fácil a gente conseguir também eficiências muito altas, tá bom? Porque eu não vou ter que elevar muito a minha tensão de entrada de baterias para a tensão de saída. Isso é muito show de bola, tá? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Olha só, a potência de saída dele aqui. Se a gente for considerar em watts, dependendo do fator de potência e a carga que você vai ligar, vai dar 9.000 watts, tá? Lembra que eu falei no comecinho? 10 kVA, é importante levar em consideração o fator de potência. Então, se for fator de potência igual a 1, cargas puramente resistiva, 10 kVA vai ser 10 kW ou 10.000 VA vai ser 10.000 watts. Então, aqui seria 9.000 watts, dependendo muito do fator de potência, considerando que você vai ligar cargas mistas, como a gente vai fazer no teste de fogo. Vamos ligar ar-condicionado, vamos ligar cargas resistivas, sopradores, vamos ligar micro-ondas, que também tem cargas indutivas. Então é muito importante levar isso em consideração, tá bom? A tensão da saída desse inversor, 380 volts entre fases, tá? E 220 volts entre fase e neutro, com uma variação de mais ou menos 5%, tá bom? Configurações trifásico, fase, neutro e terra. Ou seja, a mesma configuração que é na entrada vai ser na saída, até porque a gente precisa, em alguns momentos, bypassar o uso do inversor, então tem que ser exatamente igual que tem na entrada em relação à saída, tá bom? Vamos ver o que mais que tem aqui para a gente passar. Forma de onda senoidal pura. Exatamente, senoidal pura, e é uma senoidal super bacana mesmo, tá? Taxa de distorção harmônica com cargas linear, tá? 3%, menor ou igual a 8 milissegundos. Então, assim, cara, praticamente não existe distorção harmônica nesse inversor aqui. Claro, com cargas lineares. Agora, dependendo das cargas que você ligar, é o que eu sempre digo. Quem gera distorção nos inversores e numa rede elétrica, não é a própria rede elétrica. São as cargas que você liga. Então, dependendo do tipo de carga, vai ter aí um pouco mais de distorção, tá bom? Tem uma função de autoteste dos circuitos internos logo que você liga o inversor. O carregador inteligente, após o banco de bateria estar carregado, ele mantém tensão de flutuação, aumentando assim a vida útil do seu banco de baterias. Isso é muito legal, tá? Contatos secos, como eu já passei para você na parte de trás aqui do inversor, tá bom? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Proteção de entrada de painel fotovoltaico de sobretensão. Também curto-circuito e inversão de polaridade, isso na parte de painel fotovoltaico, mas tome muito cuidado para não inverter polaridade, porque olha, painel fotovoltaico invertendo polaridade é complicado, tá? Pode gerar arco elétrico, gerar acidentes, então presta muita atenção, mas o inversor conta com essas proteções, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Os indicadores visuais, como eu já mostrei aqui para você, na frente do inversor. Uma coisa muito importante, tá, que é legal passar para você, é que a proteção desse inversor aqui,
IP20, tá? E o que isso quer dizer? Quer dizer que você não pode instalar ele em qualquer lugar. Não pode instalar em local que tenha maresias, não pode instalar em local que pega chuva, não pode pegar jatos de água, nada disso, tá? Porque senão vai danificar o inversor. Então se atente muito ao local que você vai fazer a instalação, siga as regras direitinho e manual, tá bom? Ventilação forçada com os coolers que nem a gente passou aqui para você, tá? A umidade relativa do ar é em média de 10 a 90%, tá bom? Então é muito importante levar em consideração de fato a localidade que você vai instalar aí esse inversor, ok? Agora a gente vai ligar aqui o inversor para a gente ver realmente aqui o painel frontal dele em pleno funcionamento, para que a gente possa mostrar mais detalhes para você, inclusive consumo em vazio, tá bom? Então vamos lá. Acionar aqui o disjuntor, a parte de retificação dele. Maravilha, ele já, olha, parece até uma turbina de avião, né? Bacana. Mas ele chega nessa velocidade máxima, tá? As ventoinhas, para fazer o autoteste. Porém, depois ele reduz para uma velocidade mediana ali e ela vai aumentando gradualmente de acordo com a potência que o inversor vai recebendo ali na sua saída CA, tá bom? Esse apito aqui que a gente está ouvindo já está dando aqui para a gente alguns alarmes aqui, porque a gente não tem... Lembra que eu falei que é touchscreen? Bacana, né? Ó. Ele está reclamando que a bateria está desconectada porque ele leva um tempinho aqui para poder se conectar, tá bom? A bateria, para fazer todos os testes. Talvez pode ser que a gente precise colocar alguma carga na saída CA dele para que ele tenha fluxo de corrente e de fato identifique a bateria, tá bom? Falha no AC porque não tem nada ligado na saída AC. Tá reclamando aqui também de bypass fault, tá? Tá reclamando aqui de AC volt fire porque não tem tensão na saída. E também aqui o bypass, porque nós não temos nada de tensão aliás, eu falei tensão na saída não, né? Tensão na entrada, não colocamos nada de tensão na entrada dele, então ele não identifica a tensão e automaticamente vai trazer algumas falhas pra gente, tá? Lembra que eu falei aqui para silenciar aqui esse apito que ele fica dando? A gente pressiona aqui o botão, ele silencia, tá? Mas as falhas elas continuam aqui, elas só vão sumir e vai parar de piscar o LED de status a hora que de fato você resolver esses problemas das falhas, tá bom? E aí por padrão o inversor ele não liga automaticamente. Para a gente ligar o inversor nós precisamos pressionar aqui o botão Envy On, Yes, e aí ele vai ligar o inversor. Olha só, já começou a pegar energia das baterias e mandar aqui para o conversor dele, tá? O inversor já está piscando aqui o LEDzinho do inversor. Agora já tem um fluxo de corrente, nós já temos saída no CA, tá bom? Ele ainda está falando para a gente que a bateria está desconectada, mas daqui a pouquinho ele vai sumir esse... Ah lá, já sumiu a falha da bateria, tá vendo? Conforme vai resolvendo algumas falhas, ele vai sumindo e algumas falhas elas permanecem aqui para a gente. Mas a gente consegue acessar um histórico desse registro de falhas, tá bom? E aí lembra que eu disse para você que é totalmente touch, a gente pode entrar em algumas informações aqui do inversor, como por exemplo, eu quero ver o que está vindo da bateria agora, olha só. Está pegando 2.1 amperes aqui do banco de baterias. Isso quer dizer que o consumo em vazio dele é de 2.1 ampere. Você imaginava que um inversor desse porte aqui ia consumir só isso do banco de baterias? Comenta aqui embaixo, aqui é um consumo muito baixo, né? Claro, tensões altas no lado de baterias ajuda muito a proporcionar um consumo em vazio como esse, muito baixo. No entanto, é 10 mil watts, né? Então é um consumo super bacana, tá? Olha só a tensão que está no banco de baterias aqui. 387, 388.3 volts, tá bom? No banco de baterias. Temperatura interna aqui dele de 24 graus. Temperatura da bateria está zero porque nós não ligamos o sensor aqui de temperatura de bateria, ok? E o status aqui da bateria está descarregando, porque eu não tenho rede elétrica aqui da concessionária, tá bom? Agora a gente quer ver como é que está aqui a rede elétrica. Vamos pressionar aqui
Olha, não tem nada na rede elétrica, porque eu não liguei a rede elétrica ainda. Eu quero ver como que está a saída do inversor. 219 volts na fase A, 219 volts na fase B, 219 volts na fase C. Não temos nada de corrente porque não tem nenhuma potência sendo consumida agora. 60 Hz na frequência de cada uma das fases. Fator de potência igual a 1 para cada uma das fases porque não temos cargas. Potência ativa 0 e potência aparente também 0. Então você consegue ver tudo na tela do inversor. Tem aqui também um relógio, tá? Que você consegue fazer a configuração de data e hora do inversor. Já vou te mostrar já onde que a gente faz essas configurações. E as configurações seriam feitas aqui, nessa engrenagemzinha. Nós temos aqui a parte de informações do sistema, para a gente ver aqui o modelo, ver versão de firmware, essas coisas, tá bom? A gente tem aqui o modo usuário e o modo avançado, tá? Por padrão, você vai receber esse inversor com senha, tá? Aqui a gente desabilitou a senha para facilitar aqui, a gente demonstrar aqui para você, mas por padrão você vai receber com senha, ok? Então, quando a gente pressiona aqui em User, ele vai levar aqui a gente para uma tela com alguns submenus. E a gente pode fazer algumas configurações, como por exemplo do MPPT. Está vazio todos os slots porque a gente não ligou placa fotovoltaica ainda. Ele só vai iniciar o MPPT dele quando ele identificar a tensão de placa. Aí ele preenche o primeiro slot, nós clicaríamos aqui em cima e entraríamos para ver as questões do MPPT, tá bom? Sempre para voltar a gente pressiona essa setinha de voltar para a tela anterior. Se eu quiser sair para a tela principal, eu pressiono essa seta e vou para a tela principal. Voltamos aqui ao menu para a gente ver o que mais que tem no menu de usuários. Configurações do inversor. Aqui, lembra que eu disse para você daquela função de manutenção com bypass, com aquele disjuntor que tem lá atrás? Quando você for fazer a manutenção, você vai ter que acionar aquele disjuntor e vir aqui falar para o inversor que o bypass manual está ativado, ok? Do contrário, você não vai conseguir desligar o inversor e ele vai ficar energizado e isso pode ser perigoso, tá bom? Vamos ver aqui. Muito bacana essa tela aqui, cara. Agora chega aqui, Lucas, eu vou até ter que ficar de pé que minha perna tá doendo, mas vamos lá. Essa tela aqui, sabe o que que é? Ele tem alguns programador horário que você pode configurar aqui nele. Por exemplo, olha, eu quero que das 8 da manhã até as 5 horas da tarde você utilize a rede elétrica para carregar o banco de baterias, porque esse horário, o preço do quilowatt-hora é mais barato. Então você mantém carregando a bateria com o preço do quilowatt-hora barato. Isso imaginando aí um supermercado, uma empresa que talvez tenha aí postos tarifários, tá bom? E das 5 até as 9 a tarifa é um pouco maior. Aí ele vai entrar no modo bateria para você utilizar o banco de baterias e deixar de consumir da rede elétrica naquele horário que a tarifa é mais alta. É uma das configurações. Nós podemos utilizar aqui para fazer algumas outras configurações também. Várias configurações é possível fazer aqui nesses programador horário para você determinar como que você quer que o inversor funcione. Eu não vou entrar em detalhes de cada uma dessas configurações, até porque o vídeo ficaria muito mais longo do que ele já está ficando. Mas qualquer dúvida que você tiver, é só você entrar em contato com o pessoal do suporte da distribuidora Serrana Solar para que eles possam te orientar. Claro, você que é um integrador aí, que quer montar um sistema como esse para o teu cliente final. Você que é um cliente final, é muito importante procurar aí a ajuda de um integrador para que ele te oriente da maneira correta o que esse inversor é capaz de fazer com essa parte de programador horário, que eu tenho certeza que vai te ajudar em alguma situação que você precisa, tá bom? Vamos voltar aqui para a tela de menus. Nós temos aqui a configuração de protocolos, né? Lembra que eu falei que ele tem alguns protocolos de comunicação? E aqui é onde a gente vai configurar aqui o endereço, o tipo de protocolo que a gente vai utilizar, configurações para caso a gente queira pegar alguma informação na sua saída RS-232 ou RS-485, ok? Podemos configurar aqui a hora e a data nessa tela aqui. Lembra que eu falei que ele tem um relógio que você vai conseguir configurar, um relógio RTC? Isso é muito legal, que você ajusta a hora aqui certinho nele, tá bom? Aqui você vai configurar a parte de senhas, tá bom? Para você mudar a senha padrão. Sinceramente, eu não recomendo, tá? Eu recomendo que você deixe a senha padrão, até porque caso você se esquecer, você vai no manual e vai estar lá a senha, ó, tá bom? Caso você mudar a senha, é altamente recomendado você tomar nota dessa senha e guardar num local seguro, beleza? Porque senão depois pode dar dores de cabeça, ok? E por final aqui nós temos a calibração do display.
Caso você for fazer alguma coisa no display e perceber que ele não está respondendo do jeito que deveria, a gente pode fazer uma calibração. Mas aqui também é muito importante você tomar muito cuidado. Se não souber, tiver em dúvida ou tiver medo de mexer nessa configuração, não mexa. Porque aqui, se você fizer errado, vai matar o touch do display e aí vai dar um pouco mais de trabalho para o pessoal da Serrana Solar resolver esse problema para você. Então vai por mim. Aqui raramente você vai precisar mexer, tá bom? Que é muito difícil esse display aqui se descalibrar, beleza? Agora vamos na parte de configurações avançadas. Aí ele fala para mim que para eu entrar nessa configuração, o inversor precisa estar desligado. Então tá bom, vamos desligar aqui o inversor. Pergunta se eu quero de fato desligar o inversor, eu vou falar que eu quero. Maravilha. Perfeito. Agora vamos nas configurações avançadas aqui. Então a gente tem configurações de sistemas. Aqui, sinceramente, não há necessidade de... Na verdade, não se recomenda você mexer nessas partes, tá? Deixa padrão da maneira como está, que já sai configurado de fábrica. A Serrana Solar valida essas configurações e você seguindo do jeito que está aqui vai funcionar perfeito, não há necessidade. Porém, se você tiver alguma necessidade diferente do que está aqui, antes de mexer, entre em contato com o suporte, tá bom? Agora vamos voltar aqui para a tela principal. Configuração da bateria. Aqui é interessante, mas também é muito importante você tomar muito cuidado caso você for mexer aqui, tá? Ele já vai padrão configurado para gente, do jeito que precisa ser a utilização dele aí, tá? Mas aqui a gente tem aqui a configuração do tipo de bateria, se é chumbo ácido ou lítio. O rate charge, ou seja, está 0,15C, quer dizer que seria 0,15C em relação à capacidade total do banco de baterias, tá bom? A gente vai determinar aqui a temperatura de compensação, já vem padrão 2 mV, isso não precisa mexer também. A quantidade de células, né? Lembra que eu falei para você que pode trabalhar com baterias OPZ, OPZS de módulos de 2 volts? Então, por padrão, vai vir aqui para a gente 180. Você deve estar pensando, pô, você falou que tinha 30 baterias, aí está falando 180, mas é dessa forma. Porque se você pegar e multiplicar 6 células em cada bateria daquela dali vezes 30, vai dar exatamente 180. Porque uma bateria daquela tem 6 células de 2 volts lá dentro, tá bom? Então, aqui a gente não vai precisar mexer para esse tipo de bateria, na verdade para o inversor inteiro, porque padrão já vai ser dessa forma aqui, tá? A única coisa que é importante é aqui na parte do grupo. O que seria o grupo? Lembra que a gente montou um banco de baterias com 30 baterias em série? Então eu tenho um grupo ou um banco de baterias. Se eu ampliar esse banco, eu vou ligar mais 30 baterias em série e ligar em paralelo a essa. Então eu tenho 2 grupos, aí eu tenho que especificar para ele aqui que eu estou trabalhando com 2 grupos, tá bom? E eu vou determinar aqui também a capacidade do banco de baterias. Essa bateria que está aqui, esse banco que a gente montou, é um banco de 105 amperes. Então eu mudaria aqui para 105 amperes. Opa, acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, né? Peraí. Isso, 105 amperes. E setaria aqui. Ele pergunta se eu quero resetar. Sim. Aliás, validou a configuração para mim e eu já tenho 105 amperes, tá? Aqui também eu vou configurar o DOD. Ou seja, a tensão de corte, para que ele avise, ali, tensão de corte não, a tensão que eu quero que ele avise para mim quando está no limite ali, que olha, meu, toma cuidado que já chegou aí no limite muito precário da bateria, então você tem que tomar alguma ação, tá? Colocar para carregar através da rede elétrica, fica atento porque daqui a pouquinho vai desligar, tá bom? E aqui a tensão de EOD, que é a tensão de desligamento, que de fato chegou aqui, ele avisa se você continuar descarregando a bateria. Chegou aqui, ele vai desligar por completo. Se não tiver rede elétrica, simplesmente ele vai desligar. E aí as suas cargas que estão na sua saída CA, já era. Você vai precisar colocar para carregar a bateria novamente, tá bom? Volta mais aqui, Lucas, para a gente chegar na próxima tela aqui. Voltando. Ah, tá. Tá pedindo para ele, tá? Ok. Ué. Ué. Tá, então vou ter que desligar o banco de baterias inteiro, né? Eu precisei buscar a ajuda do manual, tá? Eu li o manual, mas olha, é muita coisa, tá? E aí o que acontece? Quando a gente faz alguma configuração aqui de baterias,
nós precisamos desligar por completo todos os disjuntores na parte de trás do inversor e tirar o cabo da bateria, e depois conectar novamente. Aí ele valida essa informação e volta funcionando perfeitinho, tá? Como por exemplo aqui, se a gente vir aqui na configuração de bateria, já está aqui a capacidade de 105 amperes, tá bom? 105 ampere-hora no caso, beleza? Então isso é muito legal. Poxa, é muita informação aqui para eu conseguir guardar tudo, tá? Mas estamos aqui na reta final aqui do inversor e o último menu que eu quero te mostrar aqui, aliás, do inversor, do review do inversor, né? O último menu é o menu Other... Como é que tá? Como é que eu leio isso aqui, Lucas? Other Sets. Other Sets? Sim. Ah, então beleza, tá bom. Não tem um espaço, mas tá bom. O que seria? Seria outras configurações. Para a gente resetar as configurações de fábrica, para a gente limpar o log que tem aqui no inversor e um processo de debug para a gente poder debugar aqui todos os logs que tiver nele, mas a gente não vai entrar em detalhes aqui dessa informação, tá bom? Porque não faz sentido agora, tá? E aí cada uma das opções aqui a gente pode pressionar e ver informações que tem aqui, tá bom? No nosso inversor. E uma função super bacana, tá? Que eu quero passar para você que esse inversor tem, é uma função de teste do banco de baterias. Isto é incrível e vai te ajudar demais. E o manual recomenda que a cada 3 meses você faça esse teste do banco de baterias para que de fato você saiba a real autonomia do seu banco de baterias. Porque um banco de baterias ele vai envelhecendo e vai perdendo sua capacidade com o passar do tempo. Até mesmo em locais onde você não usa com frequência, todos os dias um ciclo de carga e descarga, a bateria vai envelhecendo e vai perdendo sua capacidade. E é bem aqui, ó, chega aqui, Lucas. É bem nessa parte aqui que você vai fazer esse teste. Nós não vamos iniciar o teste, tá bom? Mas seria aqui, bate teste. E aí ele vai iniciar esse teste de baterias. E é muito importante você ler o manual, tá bom? Para você entender de fato como que funciona. E como eu sempre digo, nas dúvidas, né, com dúvidas que você tiver, na verdade, entre em contato com a equipe de suporte da distribuidora Serra na Solar para eles poderem te orientar. Não vai fazer as coisas na dúvida para poder fazer coisas erradas e de repente ter prejuízo aí, ter problemas, tá bom? Mas no geral, é isso que eu tinha para passar para você deste incrível inversor trifásico. Primeiro review no YouTube Brasil de inversor trifásico desse porte. E vai ter o teste de fogo. Tá vendo aqui no fundo aqui? Olha só, tudo preparado aqui já, tudo prontinho para a gente fazer um teste de fogo super pesado aqui desse inversor, mas tem mais 2 cargas que nós vamos ligar nele que não está aqui, na verdade está instalado lá na sala do pessoal do comercial. Sabe aquele vendedor que atende você aí? Lá na sala dele tem 4 ar-condicionado de 58.000 BTUs. Nós não vamos ligar os 4 aqui, mas a gente vai ligar 2. E a gente vai fazer o pessoal sofrer um pouquinho, porque tá frio pra caramba, e a gente vai ficar ligando e desligando o ar-condicionado a todo momento. Mas eles entenderam que é por um bom motivo e eles autorizaram a fazer isso. Então fica ligadinho que vai ter o teste de fogo em breve. Talvez você está assistindo esse vídeo bem mais à frente, o teste de fogo já saiu, tá aqui do lado e tá na descrição também, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódios aqui no Responde aqui do canal. Fui!